A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @LanceFM Goiás. Lance FM, dia e noite, noite e dia, a gente adora te. Pois bem, agora 7h32, restaurante Lounge Bar Canto da Sereia. Ambiente aconchegante, com uma pegada praiana, com artesanato de artistas do litoral nordestino. Canto da Sereia, Lounge Bar e Restaurante. Próximo, trouxe um novo conceito de lazer e gastronomia às margens da Lagoa Feia. Siga as nossas redes sociais. @Canto da Sereia, _Lagoa Feia. Lá ficou um espetáculo. Eu estive lá, tá certo? No feriado, dia 1º. Muito legal mesmo. Um grande abraço aí para todos que estão sempre nos ouvindo. Gente, quero agradecer aqui de público o professor Maurício. O professor Maurício é um lorde. Ele levantou, foi lá pro estúdio B ou pro estúdio 2. Ele esteve comigo aqui, só ele. Todo mundo me abandonou na segunda e na terça, e só ele e o Paulinho, mas quem senta na bancada é ele. Ele gentilmente cedeu aqui a vaga para o Divininho, que quase nunca vem, e para a Kátia. Então ele é um lorde. Pessoas como você, Maurício, que engrandece esse nosso programa. Café com notícia e a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui com muito carinho, com muita satisfação. Aceitou o nosso convite para ser homenageado por essa bancada, o cidadão Abel Alves Viana, certo? Um cidadão que eu gosto da amizade, do respeito desde 96, 97, quando cheguei nessa cidade, né? E já o tinha aqui como parâmetro na política, como parâmetro de pai, de chefe de família, uma pessoa extremamente honrada que vai poder contar um pouco da sua vida, da sua trajetória enquanto pai de família, enquanto cidadão e principalmente enquanto político. Abel, bom dia. Bem-vindo, meu querido. Bom dia, na oportunidade, quero agradecer a Deus pelo dom da vida, estar aqui participando desse programa Café com Notícia. E um bom dia a você, Fábio, agradecer pelo convite, um bom dia ao Divino Ramos, à vereadora Kátia, ao professor Maurício e os demais membros que compõem essa brilhante equipe da Rádio Lance FM. Pois bem, quem é Abel? Abel Alves Viana é um natural dessa cidade, é filho de José Alves Viana, já falecido, e Maria Correia Viana, minha mãe, a qual eu devo tudo o que sou hoje na minha vida. É o verdadeiro esteio, que fiquei órfão já com a idade de 13 anos, e assim me tornei arrimo de família. E minha mãe nos deu toda a condição, a oportunidade de zelar pelo bem de todos aqueles que puderam, de uma forma ou de outra, contribuir pela formação minha e dos meus irmãos. Pois bem, nós temos na bancada, peço só o senhor para chegar um pouquinho mais perto do microfone, nós temos na bancada aqui o Divininho, vereador de 3 mandatos, temos aqui a vereadora Kátia, temos o Alexandre Borges e o professor Maurício. Vou começar pelo senhor, nosso decano, que inclusive legislou com o Abel Viana. Muito bom dia, Abel, um prazer, né, receber o senhor aqui hoje, o senhor que é dono de uma história que é de fazer, né, qualquer pessoa se reverenciar, politicamente falando e também pessoalmente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da trajetória política do senhor, porque o senhor já há praticamente quase que 20 anos sem mandato, né? O último mandato do senhor parece que foi em 2004, o senhor falou para nós ali agora, e até hoje o senhor ainda está, diante da população de Formosa, ainda está vivo, politicamente falando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória. Primeiramente, Divino, eu quero agradecer as suas considerações e não poderia deixar de citar, né, a minha companheira, né, já há 48 anos, a minha esposa, a Marília Caldeira Viana, né, que é o meu posto seguro, né, da minha vida e dos meus filhos, da minha família. E o trabalho que me envolveu no processo político começou lá, a minha formação na área de contabilidade, sou técnico de contabilidade, e convivia muito com os vários segmentos da sociedade, e aquele senso de responsabilidade, principalmente que a contabilidade exige, né, de zelar pelo interesse da saúde das empresas.
E a política foi no momento que eu aceitei um convite do então auxiliar do Tribunal de Contas, que tinha aqui em Formosa, Fábio Horta, que representava... Formosa tinha um departamento do Tribunal de Contas do município, o TCM, e me ingressei, ao convite dele, no PL, e concorri a uma das vagas de vereador. Naquela época são disponíveis 13 cadeiras. Obtive 349 votos e, por iniciativa e incentivo do ex-diretor do Fórum, doutor Florípio Barbosa, e o Ministério Público, doutor Rojão Israel Cassimiro, me candidatei à presidência da Câmara e fui eleito por unanimidade naquela oportunidade para dirigir o poder legislativo da nossa cidade. Pois bem, tá chegando a água aqui, são 7 horas e 37 minutos, 7h37. Kátia Rodrigues, e a sua pergunta ao nosso entrevistado e homenageado de hoje, Abel Alves Viana. Bom dia, seu Abel Viana. Para mim é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco e poder entrevistar o senhor, que é um baluarte da política formosense. E eu gostaria de saber, e tenho certeza os ouvintes também, quantos foram seus mandatos, em quais anos eles aconteceram, para informar a população, e o que durante esses anos que evidenciou, ficou em evidência de realizações durante esse mandato no município. Sim, exerci 3 mandatos, né? Fui eleito na legislatura 89, 92, 97 a 2004. Presidi a Câmara por 5 vezes. A Câmara hoje completou no último dia 22 de fevereiro 179 anos de existência, e até então, na história, né, é o único vereador que presidiu aquela casa por 5 vezes. E o trabalho que nós procuramos desenvolver foi um trabalho de integração entre os pares que compõem o parlamento. Tudo que foi feito ao longo desses anos não foi sozinho, eu tive sempre o apoio. Para começar, fui eleito por unanimidade para eleger o Poder Legislativo no primeiro mandato. E quando ali chegamos e deparamos com uma série de fatores. Primeiro, nós enfrentamos uma ação popular que foi impetrada contra nós e acatada pelo Ministério Público, e deixamos de perceber os vencimentos. Isso, a população que encabeçou esse pleito achava que nós não deveríamos perceber nenhum vencimento por exercer o mandato. Mas trabalhamos, né, com diálogo entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, e se estendeu durante praticamente 9 meses, quase que se diz uma gestação, né? Esse foi o primeiro ano, né? No primeiro ano. Qual que foi o ano? 1989. Em 89, então, a população entrou com uma ação civil pública para que os vereadores não receberem. É que o vereador Abel Viana fala perceberem, muito gentilmente, educadamente, mas foi receberem mesmo, salário, viu, gente? E aí vocês ficaram 9 meses, então, sem receber salário. Sim, mas mesmo assim não baixamos a cabeça, né? Procuramos cumprir com a nossa missão, que está prevista no artigo 29 da atual Constituição brasileira, né? Que se dá, como se diz na época, a nova república, e a responsabilidade muito grande em ajudar a reconstruir o processo administrativo do município, né? Tanto da parte da administração como do próprio Poder Legislativo. 7 horas e 41 minutos, 7h41, nós estamos entrevistando o Abel Alves Viana. Tem muitas manifestações. Após aqui a rodada de perguntas, nós vamos falar todas as manifestações aqui. Professor Maurício Marques de Figueiredo, e a sua pergunta, meu querido? 7h41. Vamos lá, então. Vai lá, Alexandre, a sua pergunta. Liga aí o microfone, liga aí. Abel, bom dia, tudo bom? Eu ia virar a câmera, mas não deu
tempo, então. Tudo bem, não tem problema, não. Vou fazer assim mesmo, parecendo um fantasma aqui, mas tá bom, tá me vendo. Abel, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao Grupo Lance. Eu gostaria de saber do senhor, né? O senhor já contou um pouco da história aí, de todos esses acontecimentos, as suas passagens pela Câmara. Eu gostaria de saber hoje, né? As famílias que o senhor viu, os grupos que o senhor viu formar, para chegar até hoje. Como é que o senhor vê a Formosa de antigamente para hoje e o que esses grupos construíram? Porque o senhor tem vários legados que o senhor deixou, né? Como a sede da Câmara e tudo que o senhor já falou aí, até trabalhar de graça, né? Podemos dizer assim. O que o senhor vê hoje em Formosa? Por que Formosa chegou a ser como Formosa é hoje? O senhor que está aqui todos esses anos e fez parte da construção de Formosa. Formosa num patamar muito bom, né? De desenvolvimento. Compete ao Poder Legislativo, a responsabilidade dele como se diz, corresponsável pelo o processo administrativo do município, né? Porque todas as ações que venham ser executadas pelo Poder Executivo passam primeiramente pelo Poder Legislativo. E vejo Formosa numa ascensão muito grande e o nosso primeiro mandato, com o advento da atual Constituição, promulgada em outubro de 88, delegou aos municípios, né, o poder de trabalhar independentemente, né, desvinculado do processo. Que, só para você ter uma ideia, a própria lei orgânica dos 246 municípios, até a promulgação da atual Constituição, era uma só para todos os municípios. E a Constituição Federal, lá no artigo 29, deu essa prerrogativa para que cada município pudesse trabalhar de acordo com as suas próprias necessidades. E assim nós o fizemos, né, em conjunto com os demais vereadores, os 3 vereadores independentes. Nós éramos 8 da oposição, e a situação só tinha 5, mas mesmo assim nós se abraçamos em busca do bem comum. Maurício Marques de Figueiredo, 7h44, a sua pergunta, meu querido. Bom dia, Abel. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho a respeito do início, né, daquela sede da Câmara, como a gente estava conversando. Como é que começou, né, como surgiu a Câmara Municipal de Formosa no formato que ela tem hoje e aonde ela está hoje? Olha, professor Maurício, a Câmara, quando nós chegamos, tomamos posse, ela, até uma caneta, ela precisava de ter autorização para comprar, né, a autorização do Poder Executivo, era completamente vinculada ao Poder Executivo. Aí, diante da experiência que a gente já tinha na área da contabilidade, achei por bem tornar ela independente administrativamente e financeiramente. Apresentei um projeto de resolução, foi aprovado por unanimidade, e hoje o CPF do CNPJ da Câmara é da nossa autoria. E assim, de lá, nós não tínhamos nenhuma cadeira para sentar, tudo era vinculado ao Poder Executivo. E surgiu uma oportunidade, quando nós estávamos elaborando a lei orgânica, não houve uma ingerência dos colaboradores do Poder Executivo e que estava atrapalhando o nosso exercício na elaboração da lei orgânica. E aí, como eu sempre preocupei em ler, estudar e analisar as leis, principalmente depois que fui eleito, e descobri que no decreto 201, de 27 de fevereiro de 64, aliás, de 67, a ingerência do Poder Executivo em atrapalhar o andamento do funcionamento do Poder Legislativo se tornava um crime de responsabilidade. E assim tomei as providências necessárias em convocar a Câmara para cassação do prefeito, porque indiretamente ele era responsável, mesmo que a ação fosse de um dos seus auxiliares. E houve uma negociação o interesse não era caçar o prefeito, era que o Poder Legislativo fosse respeitado, né? Porque os 3 poderes têm que se andar de mãos dadas, como se diz.
E assim nós fizemos, houve uma participação principalmente da Ordem dos Advogados, né, na época dirigida aí por nosso amigo e companheiro doutor João Jaci José Pereira, e promovemos uma reunião onde, naquela época, em Formosa só existia 28 advogados. E, diante de um bate-papo, de uma conversa, eles entenderam a minha posição, e dos 28 que estavam presentes, 27 foram favoráveis, né, à minha atitude em tornar o Poder Legislativo independente. E assim nós conseguimos, na negociação, dar condições para que o Poder Judiciário ampliasse o seu trabalho, suas condições de trabalho, que naquela época se encontrava em média parado no Poder Judiciário há cerca de quase 5 mil processos, e que não tinham espaço para poder expandir a criação de mais varas nas áreas do Poder Judiciário, tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. E assim fizemos uma negociação onde a sede do Fórum foi transferida, onde hoje é a Secretaria de Educação. Por lá ficaram durante uns 15 anos. E aquele atual prédio da Câmara foi cedido para a Câmara, e de se dizer que até aquela época a Câmara não tinha, como se já disse, nenhuma caneta, que dependia da autorização do Poder Executivo. E assim, diante dessa atitude nossa, com o apoio dos demais vereadores, pela primeira vez a Câmara conquistou, na sua história, a sua sede própria. Olha a hora certa, 7h48. Nós estamos com TJM Silva e Silva. Parabéns, meu amigo, você merece. O Alessandro Francisco, lá de Santa Rosa. Foi Abel que me ensinou a participar de forma ativa na política formosense. Grande abraço. Nós estamos com seu filho, o meu amigo Arley Caldeira Viana. Te amo, meu pai. Nós temos aqui também a participação da Ivone Pimenta, fazendo um cumprimento. Meu amigo, meu parceiro, meu irmão, seu filho Alisson Viana. Bom dia, amigos da Lance. Bom dia, meu querido pai Abel, um homem de coração gigante. Obrigado por tudo que o senhor fez por nós, pela nossa querida cidade de Formosa e pela nossa família. Tenho um prazer muito grande de ser seu filho. Te amo. Nós estamos aqui com o Jadson Ribeiro, fazendo também um cumprimento. Gesiel Campos, grande Abel Alves Viana, um abraço endereçado, é uma referência na política de Formosa e da região. O Clebão Artes, abraço para o meu amigo Abel Viana. O senhor Omar Saad, meu querido amigo Omar, um grande abraço ao meu grande amigo Abel Viana, um exemplo de político e de dignidade para a contribuição do desenvolvimento da nossa cidade. Dr. Carlos Ribeiro, meu amigo eterno presidente Carlinhos Ribeiro, abraço ao meu amigo presidente Abel Alves Viana. O Arthur da Pão de Mel também está fazendo um cumprimento em nome de toda a rede. O Betinho, grande Betinho da Saniago, como é conhecido. Abel Viana, um grande amigo, pessoa que tem uma grande admiração e carinho. Um abraço a todos da bancada. Nós temos o Alessandro Ribas, meu amigo Abel Viana, um abraço, eu tenho muita admiração, porque você é um homem honrado e um grande político. A vereadora Roberta Brito também está fazendo um cumprimento especial para o senhor nessa manhã. Divininho Ramos, e a sua pergunta, 7h50. Vereador Abel Viana, né? O senhor foi um vereador muito atuante. Eu, inclusive, o conheci pela sua atuação como vereador. Não tive a oportunidade de a gente conversar ainda sobre isso, mas naquela época que o senhor era bastante atuante, eu acompanhava bem a Câmara, e o senhor sempre foi o vereador de destaque lá. Uma vez eu até cheguei a falar para o senhor que o senhor tinha a cara da Câmara de Vereadores de Formosa, né, dado a essas 5 mandatos de presidente que o senhor passou por lá. Muitas leis foram oferecidas ao povo de Formosa através do senhor. Uma delas, como eu até posso citar aqui, a lei orgânica, que o senhor acabou de dizer aí, né, que o senhor foi um dos participantes. Aquela lei das filas dos bancos, né, que eu mais me lembro também até hoje. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco, né, desses projetos que foram aprovados e que se tornaram lei no nosso município, e hoje o povo ainda pode usufruir, né, dessas leis. Olha, o que me deixa feliz, Divino, é porque, vou dar um exemplo hoje, porque que Formosa está nessa ascensão grande, né, de desenvolvimento. Formosa
a gente atento aos problemas do dia a dia, tivemos a oportunidade de apresentar uma emenda na renovação da concessão da Saneago para prestar o serviço de abastecimento de água da cidade. Na ocasião, tivemos a ideia de apresentar uma emenda aditiva na proposta enviada pelo Poder Executivo e estabelecendo um prazo para que a Saneago pudesse já dar início nas obras do saneamento básico de Formosa, porque Formosa, diante daquela situação que se encontrava na época, se usava muito, era fossas, né? E a gente preocupado com o problema da saúde, porque poderia, quer queira ou não, contaminar o lençol, né, freático da nossa cidade e contaminar. E no decorrer da tramitação da emenda, eu senti um desconforto em termos daquela proposta, porque nós éramos 15 vereadores e eu era, como se diz, o voto Minerva, quando eu estava na presidência, que era 7 da oposição, 7 da situação, fora a presidência. Aí achei por bem, no trâmite da emenda, transformar ela de individual para coletiva. E assim consegui o apoio de todos os vereadores presentes na sessão extraordinária e foi aprovada a emenda e sancionada pelo prefeito. E a partir de 2001, quando a posse do ex-prefeito Sebastião Monteiro, o popular Tião Caroço, né, foi que o governador Marconi Perillo deu o total apoio em viabilizar o começo da rede de esgoto na cidade de Formosa. E hoje nós estamos aí nesse patamar de crescimento, principalmente não só na parte horizontal, na vertical, né? Então, muito importante. Muitos criticam, às vezes, o sistema de esgoto, mas nós, Formosa, na realidade, dentro geograficamente, dentro de uma bacia muito complexa, né? E viabilizamos todas as condições para que fosse implantada a rede de esgoto. Inclusive, a negociação com o comandante do Exército, né, na área do Exército, para que fosse lá construídas as lagoas de tratamento da coleta do esgoto. E nessa negociação, com entendimento com o comandante do Exército, conseguimos ceder uma área ali hoje perto do fórum, onde a gente é conhecido como a Vila Militar. Então, tudo foi fruto de um trabalho pensando no bem da saúde do povo formosense, né? Olha a hora certa, 7h55. Nós estamos aqui com o Toninho Couto. Um grande abraço ao Abel, meu grande amigo. Um grande abraço. Tá de rádio ligado. Meu amigo Miel, grande Miel. Abel, um grande líder. Sabe muito de política. Estamos deliciando ao ouvi-lo. Meu amigo Mielzinho, Gesiel, também está cumprimentando o presidente da Câmara Municipal de Formosa, o vereador Marcos Araújo. Marcos Goulart de Araújo está dizendo: mande um abraço aí ao meu amigo Abel Viana. Para mim, uma referência da boa política. O Magno Lara, Abel Viana, é de uma fala mansa, é um gentleman, mas mesmo não tendo a licenciatura em História, é um amante da história, ele está nos dando uma aula. Parabéns aí, neste momento, pela homenagem, está fazendo aqui o seu cumprimento. A Vanessa Viana, meu tio Abel, foi o único vereador que realmente trabalhou em prol da população de Formosa. O Miguel Salomão, meu irmão de uma vida. Miguel Salomão Fiune, filho, a Fiune. Muito obrigado aí, meu querido amigo, pela a manifestação aqui na Rede Lance. E você sabe, quem tem lance tem tudo. A minha querida amiga Kátia Renata e o Natulino estão fazendo um cumprimento. A psicóloga Sheila Rossi. Bom dia, equipe Lance. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Abel. Uma pessoa incrível. São as manifestações que estão chegando por aqui. Kátia Rodrigues, 7h56, e a sua pergunta. Seu Abel, que alegria, né? Poder ouvir um pouco da história da Câmara de Formosa, da política de Formosa. E eu quero dizer que eu estou aprendendo bastante com a sua entrevista aqui hoje.
Eu gosto da gente fazer essas homenagens porque a gente aprende sobre a história de Formosa e também traz ensinamentos para o nosso cenário atual. Nesse sentido, senhor Abel, eu pergunto, como que o senhor está vendo a política de Formosa atual e qual é a sua expectativa para a política que está chegando aí logo mais no ano que vem? Olha, eu agradeço pelas manifestações, né, dos internautas e quero dizer a você, vereadora Kátia, eu vejo o seguinte, nas últimas 3 mandatos do município de Formosa, do Poder Executivo, o que se vê, eu vejo uma falha muito grande, falta de uma coordenação política, certo? Porque é fundamental ter uma coordenação política fora de líder de partido, essas coisas, porque o coordenação política é aquele cidadão que procura, ou cidadã, que procura se interagir com o segmento da sociedade, com a Câmara Municipal, com as divergências, que a oposição era salutar, mas você tem que sentar na mesa e conversar, trocar ideias, certo? E isso é a grande falha que eu vejo, né, e enxergo a situação que nós estamos vivendo hoje. Não vou entrar em detalhes, porque todos nós somos, né, adultos e a juventude é conhecedora também dos problemas que estão vivendo. Então, eu vejo o seguinte, faltou tudo, o grande pecado, no meu ponto de vista, foi uma articulação política para poder conduzir a situação administrativa do município. 7h58, Alexandre Borges, e a sua pergunta? Seu Abel, eu ia fazer outra pergunta, mas eu gostaria de continuar nessa linha, né, de questionamento, porque realmente... Tá, e como é que o senhor vê, filosoficamente falando? Eu sei que o senhor não quer se comprometer, o senhor também faz parte da política, de alguma forma, mas como que a gente resolve esse problema, né, esse comprometimento do grupo político hoje? Como é que o senhor vê a saída, né, para a cidade de Formosa, para, de fato, nós temos pessoas que pensam como gestores e menos como políticos? Olha, eu vejo o seguinte, Alessandro, eu preciso, não é que não quero me comprometer, eu sempre fui do diálogo, né, de sentar e conversar. E eu percebo o seguinte, o que falta está na mão da sociedade, né, como são nossos representantes, seja a nível municipal, estadual e federal, né? Cabe à sociedade, em todo o seu contexto, analisar, né, e fazer uma reflexão do que vem acontecendo, né, para poder... O que nós estamos vivendo aqui hoje foram os nossos antepassados, os mais recentes, que construíram esse alicerce. Ele, se está dando certo ou não, compete a nós hoje ter, embasado nesse alicerce, tomar o destino, né, do futuro da nossa cidade. Olha a hora certa, 7h59, na Rede Lance, professor Maurício Marques de Figueiredo, e a sua pergunta? Abel, qual a principal característica que você encontra entre a turma que trabalhou com você, os vereadores daquela época e os vereadores de hoje? Olha, na verdade, o professor Maurício, falta aquela, como se diz, vamos ser bem claro, a humildade de procurar trocar ideias, certo? Ouvir como se diz, os que passaram por lá, conversarem. Eu posso citar por mim, não vou falar pelos outros, né? Eu até hoje estou fora praticamente há 20 anos do mandato eletivo, né? E a sociedade, em todos os seus rincões aqui do município, conhece o nosso trabalho, a nossa situação. Eu procurei sempre convergir a situação, né? Por exemplo, eu criei a Câmara Itinerante. Nós éramos 17 vereadores. Nós realizávamos as sessões itinerantes. A primeira sessão foi no salão de festa da Igreja São Sebastião. Quero aproveitar e tocar o nome da Igreja de São Sebastião, cumprimentar, hoje é o dia do padre, cumprimentar todos os padres e sacerdotes que têm a nobre missão de evangelizar os nossos cristãos. E
Assim nós conduzimos o processo. Nós deslocamos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para todos que estão ouvindo e nos seguindo. Nós realizamos uma sessão itinerante no distrito de Santa Rosa. Para lá foram 17 vereadores, todos os seus assessores, certo? Em busca de uma integração da sociedade, ter a oportunidade de conversar com os vereadores. E isso hoje não acontece. Hoje, às vezes, eu vejo aí, nós criamos, por exemplo, a escola vai à Câmara, é onde nós recebíamos alunos da rede pública municipal, estadual e particular. E hoje eu vejo algumas ações individualistas, e não pode ser individual. Todos chegam ali, ocupam aquelas cadeiras, não foi sozinho, né? Houve um apoio da sociedade, e lá dentro tem que se abraçarem. As divergências existem, é salutar, mas tem que ter diálogo, certo? E isso é o que eu enxergo, não vem acontecendo. Posso falar por mim, até o presente momento, até ontem, que hoje às vezes pode acontecer, né? Eu nunca fui convidado para participar de uma sessão solene. Eu vi agora recentemente uma sessão solene aí, prestando várias homenagens, né? Todos são merecedores. Mas eu vejo que houve grandes falhas, por exemplo, em dar oportunidade de participar daqueles momentos dos vereadores anteriores, do passado, que, quer queira ou não, contribuíram para o que nós estamos tendo hoje. Pois bem, 8h03, o Félix Neto, em nome da Rede Lance aqui, parabéns ao amigo Abel Viana pela história de compromisso em sempre colaborar para o melhoria do bem comum e coletivo da nossa cidade. Eu quero deixar aqui, Abel, muito à vontade você para as considerações. Todo mundo louco aqui, o Divininho, a Kátia já está ali, querendo fazer mais 2 perguntas, mais rodadas, mas o tempo é a única coisa que aqui não é livre nesse programa, como já dizia uma pessoa que me ensinou a gostar muito do senhor, que era meu querido amigo Manuel Alves, né? Muita gente fala, você vira e mexe, fala do Manel. Primeiro que eu convivi com o Manel mais de 16 anos, todo dia, no programa Sem Censura. E segundo, que depois o Manel se tornou meu sogro, meu amigo, uma pessoa que eu tenho muita saudade. E Manel, você sabe a admiração, o amor que ele tinha por você, o carinho, o respeito, coisas que hoje você acaba de nos ensinar que falta muito nessa legislatura, né? Hoje parece que todo mundo é inimigo. Antigamente terminava uma sessão, eu lembro ditamente, quantas vezes terminava uma sessão, todo mundo ia para uma pizzaria, todo mundo ia para um churrasquinho, ia lá para o Silvio, o saudoso Silvio, na Praça da Feira, e a gente viajava, igual você falava, era uma harmonia, coisas que faltam hoje em dia. A política ficou muito a ferro e fogo. Mas receba carinhosamente, respeitosamente o nosso cumprimento, né? E o que faltou na Câmara, na instituição atual, a Lance está tentando justamente com essa homenagem. Porque se tem alguém que merece honra enquanto está aqui, é o bigodão do Abel Alves Viana. As suas considerações finais, meu irmão. Eu agradeço pelas suas considerações. Eu vejo o seguinte, eu tenho que dizer que a Câmara nossa hoje é referência, aliás, foi um projeto piloto, né? Diante do nosso trabalho em procurar a capacitação dos vereadores, dos seus auxiliares, nós sempre participávamos dos cursos promovidos pela Câmara Federal e pelo Senado. Nós gastávamos dinheiro, as nossas diárias, com essa finalidade, né? E ali o pessoal do Senado percebeu o interesse dos vereadores da cidade de Formosa, e como a Interlege é uma iniciativa do Senado Federal, eles nos procuraram na época para que nós pudéssemos ser o projeto piloto para a implantação do sistema da Interlege para 100 câmaras no país. E assim aceitamos, né, o convite do diretor do Senado Federal, eles fizeram esse trabalho, eles vieram aqui, instalaram todo o equipamento aqui na atual sede da Câmara, onde serviu de projeto piloto, tanto a Câmara de Formosa como de Pirenópolis. E hoje há uma facilidade muito grande, né, de tudo, o tempo e a hora. Na nossa época, nós não podemos deixar de citar aqui o nosso assessor, eterno assessor Paulo Natalino Dutra, igual eu tive a honra de assinar
o decreto de primeiro funcionário aposentado da Câmara Municipal de Formosa. E nosso trabalho tinha uma máquina só de datilografia, era na fila para poder fazer os requerimentos, apresentar os projetos. Uma máquina só? É uma máquina só. E hoje nós temos toda uma estrutura dessa aí, né? Não, volto a repetir, não fizemos nada sozinhos. Houve a participação de todos, né? Todos se abraçaram com um objetivo só: procurar fortalecer o trabalho do Poder Legislativo e assim contribuir para o crescimento da nossa cidade e melhoria da nossa cidade. Esse foi a participação, a entrevista. Essa foi a entrevista com Abel Alves Viana, 8 e 7. Nós vamos ali tirar uma foto com toda a equipe com ele. Já já a gente volta, porque tem mais notícia no nosso café. Eu gostaria, Fábio, só de dar um adendo. Por iniciativa nossa, nós conseguimos mudar a Constituição do Estado. Do Estado? Que favoreceu as 246 câmaras do nosso Estado de Goiás. Maravilha. Tomei a iniciativa de... através do requerimento, o artigo 72, no parágrafo 2º da atual Constituição do Estado, existia uma interferência do Poder Legislativo Estadual no municipal. E assim apresentamos uma proposta, foi acatada pelos 41 deputados da Assembleia Legislativa e aprovada a emenda número 31, que impedia nós, vereadores, de fazer sessões extraordinárias menos de 24, com intervalo de 24 horas de uma para outra. E hoje não. Tudo se resolve dentro de 2, 3 horas. Uma iniciativa que beneficiou todo o Poder Legislativo do Estado de Goiás. Maravilha. Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, viu, senhor Abel? E eu que agradeço essa oportunidade, Fábio, de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Agradeço aí a presença da vereadora Cátia, do amigo de gestão pública, colega de gestão pública Divino Ramos. Inclusive, falando em gestão pública, fizemos um convênio com a Fundação Cerrado, onde 9 vereadores fizeram o curso de gestão pública e 16 funcionários da Câmara. Hoje tem tudo, todos têm curso superior nessa área, procurando melhorar a qualidade de prestação de serviço para a nossa sociedade. Pois bem, vamos chamar o apoiador 8 e 9, já já a gente volta, não saia daí, quem tem lance tem tudo. Lance FM, quem tem lance tem tudo. Hora certa. WM Construtora, informa a hora certa. 8h09. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, Cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. WM Construtora, há 15 anos realizando o sonho da casa própria. Qualidade e garantia de satisfação em todas as edificações. WM Construtora, pioneira de Formosa. Você sonha, a gente realiza, podendo financiar até 100% do imóvel. Ligue e faça sua simulação. WM Construtora. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor ou Zé Rosa. O compadre Igor não perde negócio. Pneus 175-6513 ou 175-6514 a partir de R$240. Pneus Michelin, nacional, importado Remold. Pneus Aro 15 a partir de R$250. Fale com o compadre Igor e revise o seu veículo. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios, amortecedor, mecânica em geral e autopeças. 3631-3088 ou 99831-7045. Avenida Ferroviária número 40, próximo ao EG. Fale com o compadre Igor. O compadre Igor não perde negócio. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Quem tem lance tem tudo. Educacional CTS, novas turmas em agosto. Curso técnico de radiologia EAD, 19 vezes de R$235, mais 2 vezes de R$350. Vagas limitadas, garanta já a sua. Educacional CTS, Unidade Formosa, Goiás. Avenida 6 ao lado da Cerradão Agro. Parque Laguna, 3631-8538. Educacional CTS. Adventure Ecopark. Você sabia que Formosa possui uma fazendinha dentro da cidade? Não? O sol já nasceu lá na fazendinha. Pois
Pois é, o Adventure Ecopark proporciona diversão ao ar livre para toda a família. O Adventure Ecopark traz a vivência do campo para seus filhos. Área de piquenique, tirolesa, arvorismo, passeio a cavalo, vivência com os animais e muito mais. Venha comemorar o aniversário do seu filho com a gente. Servimos almoço no nosso restaurante. Reservas fone Zap 619-9693-0229. Adventure Ecopark, um paraíso rural em Formosa. Mês de aniversário Supermercado Tatão. Extrato de tomate elefante 300 gramas, R$ 4,99. Sabão em pó brilhante, sachê 1,6 kg, R$ 18,49. Café Itiqueira 250 gramas, R$ 5,99. Arroz brilhante 5 kg, R$ 21,75. Caderno brochurão capa dura 96 folhas, R$ 5,75. Desodorante aerosol Rexona 150 ml, R$ 11,49. Biscoito creme cracker Marilã 350 gramas, R$ 3,99. Supermercado Tatão, Rua Guatemala, número 211, Jardim das Américas, 3631-9299 ou 99814-4549. Panificadora Trigoiás. Para quem gosta daquele pãozinho quentinho a toda hora, bolos deliciosos e salgados diversos, venha para a Panificadora Trigoiás, Rua Santa Luzia, 318, no centro de Formosa. Todas as delícias reunidas em um só lugar. Panificadora Trigoiás. Pedidos pelo 3631-1891. Ideal Modas. Quer vestir toda a família? Aqui é o lugar onde o melhor custa bem menos você vai encontrar. Vem pra Ideal Modas, com certeza vai te conquistar. Preço justo, atendimento e toda a qualidade garantida. Ideal Modas é a loja preferida. Ideal Modas é a loja preferida. Cama, mesa e banho, feminino, masculino, infantil, recém-nascido. Vem para a Ideal Modas. Rua Visconde de Porto Seguro, número 500, Formosa, Goiás. Telefone